E aí, pessoal, bom demais? Marcos Reis, olha, não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas para mim aqui é sexta-feira. Sextou, bebê! Como já diria, né? Nem só de café viverá o homem, mas no meu caso, eu continuo tomando café. Só que esse aqui é na versão Stout, uma cerveja, uma collab feita com os nossos cafés especiais aqui da estação, com a Schwenk Beer aqui de Viçosa. Vamos lá, ao que interessa. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre preço de café, mercado, perspectivas, previsão. Esse é o assunto de hoje, tá bom? Antes da gente começar, se inscreva no canal, ative o sininho para você continuar recebendo as notificações e os novos conteúdos que nós vamos postar aqui, beleza? Então vamos lá. Seguinte, muito está sendo falado sobre a especulação do mercado de café. Vai cair, vai subir, para onde vai esse mercado? Bom, se tivéssemos certeza, eu nem estaria aqui contando isso para vocês, né? Porque o mercado de café, pessoal, é muito volátil. Ele modifica, ele muda a cada minuto, a cada dia. Uma série de fatores interferem no preço do café. E aí, por isso mesmo, é muito difícil fazer uma previsão. Mas eu vou citar aqui alguns pontos importantes que vocês, ouvintes, cafeicultores, enfim, amantes do café, podem utilizar aí para entender e analisar melhor esse mercado de café. Bom, primeiro é o seguinte, pessoal, o ano de 2025 é um ano de baixa bienalidade, ou seja, o café é uma planta, o arábica especificamente, ele produz muito no ano e no próximo ele produz menos. Os agrônomos que me ajudem aí, a planta, né, a parte vegetativa da planta do café, ela se dedica um ano à produção e no outro a estruturar, né, a vegetar, a montar as folhas e recuperar raízes e tudo isso. Então, num ano o café ele produz muito, no outro um pouco menos. Esse ano de 2025, anos ímpares, nós temos em geral no Brasil uma bienalidade baixa. Então, em princípio, é esperado uma safra menor que a safra de 2024. Só que entra nessa questão o fator climático. Então, em 2024, nós tivemos uma seca, né, na verdade, uma seca anterior que afetou a safra de 2024. E aí vínhamos muito bem para a safra de 2025. Era esperado uma safra maior que a safra de 2024, mesmo com a bienalidade baixa. Só que tivemos um veranico em abril. Então, vocês vão lembrar aí que vários cafeicultores no noticiário foi retratada essa questão da baixa incidência de chuvas, e aí prejudicando no enchimento dos grãos e na peneira que nós teremos agora nessa safra de 2025. Então, pessoal, como é que está o cenário hoje? Eu tenho acompanhado algumas notícias das regiões cafeeiras, a colheita das regiões cafeeiras. Então, aqui no Brasil, principalmente as regiões cafeeiras de clima mais quente e altitudes mais baixas, o produtor já começou a colher, já estão adiantadas essas colheitas. O Conilon ainda mais adiantado, porque o Conilon ele começa a colher antes do arábica aqui no Brasil. Portanto, as regiões mais elevadas que elas ainda estão um pouquinho atrasadas, tá certo? Mas no Brasil, em geral, aí, muitos lugares, na maioria das regiões produtoras, nós já começamos a colheita de café. Então, essa colheita, pelo que já foi levantado, é uma colheita que está sendo boa, até melhor do que se esperava. Por causa do veranico, né, nós ouvimos falar aí em queda de 40%, 30%, dependendo da região cafeeira. Mas nós estamos vendo aí quedas de 20%, tá? Então, a gente visualiza uma safra menor do que o esperado, mas não tão ruim assim. E por isso está acarretando nessa alta volatilidade que a gente está vendo nesses dias atuais, nessas últimas semanas. Ou seja, o preço do café ele vem caindo, né? E aí a pergunta que não quer calar, vai cair muito mais? Vai voltar aos patamares anteriores ou não? Bom, pessoal, é difícil precisar esse valor. Mas veja bem, mesmo com a ausência de cafés no mercado, a baixa produção, a demanda mundial ela continua aumentando, principalmente a China. A gente tem falado que a China já está consumindo muito café e isso tende a manter os preços, né, elevados ainda. A gente vê aí ainda uma tendência de queda nos preços de café normais, né, para um período de safra, né, ou seja, um período que entra muito café dentro do mercado nacional, o produtor começa a ofertar, porque o produtor também precisa pagar pelos custos da produção, principalmente pelo custo da colheita, a mão de obra que ele utiliza para fazer a sua colheita. Mas, ao mesmo tempo, o preço do café, ele não deve voltar aos patamares aí de 2, 3 anos atrás. Por quê? Porque os custos também aumentaram, pessoal. Tem gente que pergunta assim, mas o produtor de café está rico. Bom, ainda bem que os preços estão evoluindo e estão pagando e muito bem o custo de produção. Mas é cedo para falar que o produtor de café está rico. Por quê? Ele vem de anos para trás aí de rolagem, né? Alguns produtores de rolagem de dívidas, de algumas necessidades de reformular a sua produção, né? Renovar. O produtor, nesse momento, ele precisa estar atento, capitalizar, para que quando vier os preços baixos, porque virão, né, pessoal? Aí ele ter um dinheiro em caixa para ele se manter e continuar bem na atividade. E aí outra coisa que eu destaco para vocês, como os insumos também vêm aumentando,
o custo ele acompanha essa subida. Então os produtores estão tendo uma rentabilidade melhor, mas mesmo assim os custos subiram, né? Diesel, mão de obra, tudo isso foi subindo concomitante aí ao preço do café. Portanto, o produtor ele tem que tomar esse cuidado. No mercado de hoje, por exemplo, pessoal, o café hoje fechou em $342, né, lá em Nova York. O dólar está cotado hoje a R$ 5,71. E aí, olha só, se a gente voltar um pouquinho no tempo, em meados de fevereiro desse ano, nós tivemos a maior histórica de preços de todos os tempos. O café bateu ali na casa dos $420. Não era pensado que chegaria nesse valor, nesse patamar, e chegamos. Então hoje nós estamos aí em torno de $340. A perspectiva é que caia um pouco ainda. Mas, devido à elevada demanda, esse mercado ainda tende a continuar um pouco esses bons preços de café. Agora temos que ter cuidado pelo seguinte: quando o preço de café está bom, está elevado, vários setores voltam a atenção e começam a produzir café também. A gente até brinca falando assim que advogado, médico, empreendedores começam a investir também na cafeicultura porque veem nela, né, um negócio rentável. Então o que acontece? A gente fala que esses entrantes do mercado eles começam a investir. Quando planta o café, né, a primeira colheita ela vem daí 2 anos. A primeira colheita mais fraca, né? Mas a primeira. Aí então, pessoal, depois de 2 anos desses altos preços, que a gente começa a ver uma super oferta de café no mercado. E aí os preços tendem a cair. Isso é a tendência do mercado. O mercado ele é cíclico. Então hoje nós estamos passando por um momento de alta nos preços, mas virão também os momentos de baixa. Então por isso mesmo o produtor tem que se preparar para os momentos das vacas magras. E aí o seguinte, pessoal, outros fatores, né, que a gente está começando a visualizar nessa safra, que, né, fica muito em questão. Como é que está a qualidade? Bom, primeiro o fator mais importante, pessoal, para a qualidade é o pós-colheita. É claro que é importante o produtor fazer todos os cuidados devidos lá na lavoura, no manejo, na produção, no controle de pragas, doenças, tudo isso é super importante. O clima ajuda bastante. Agora, o pós-colheita é crucial para a qualidade. Então, produtor de café, cafeicultores do meu Brasil, prestem atenção que essa é a hora de você colher os frutos de todo um trabalho feito durante o ano todo. Ou seja, um descuido no pós-colheita pode acarretar um café aí de bebida riado, rio, zona, e é o que a gente não quer, né? Porque uma qualidade baixa ou a presença de defeitos no seu lote, na sua amostra de café, vão fazer os preços da sua negociação cair e você perde muito com isso. Então, é importante o produtor estar atento, não deixar o café cair no chão, né? Porque o chão ele é vivo, ele contém fungos, micro-organismos, né? Se o café cai no chão, se ele tem um contato com a terra, né, o processo de fermentação ele é acelerado, né? E o que a gente quer é evitar as fermentações negativas no café. Porque as fermentações, né, pessoal, elas são intrínsecas, elas acontecem, né, no grão de café maduro, cereja. Agora a gente tem que evitar as negativas. Então vamos lá. Pelo que tudo indica, em conversas com especialistas da área, né, agrônomos do setor, a gente está vendo, inicialmente, uma safra melhor do que estava previsto. Então, por exemplo, a questão da peneira. A peneira, para você que está de fora aí da situação, do assunto, né, a peneira é o tamanho do grão de café. Quanto mais graúdo, melhor. Né? Quer dizer que o grão de café, ele encheu corretamente, ele granou totalmente. Então, quanto maiores os grãos, melhor. Né? Ele vai ter uma densidade melhor. Então, se o grão ele é mais denso, ele pesa mais. Com isso, o produtor consegue vender mais peso. Afinal das contas, ele vende o peso de café, a saca de 60 quilos. Então, a gente está vendo um café com uma peneira razoável, né? Ela não está anormal. Ano passado, 2024, tivemos uma peneira mais baixa por causa da seca de 2023. Mas esse ano está até razoável comparativamente ao último ano. Agora, a questão da qualidade, a gente não pode dizer muito dela ainda porque está cedo. É claro que um clima mais seco durante a colheita é positivo para a qualidade. Se não tiver nenhuma chuva, né, isso é bom para a qualidade final do café. Então, se continuar, né, uma colheita seca, como está sendo, né, em várias regiões aí, a gente tende a ter uma qualidade boa de safra. Então, qualidade física, ela está razoável, contudo, a densidade, como eu falei agora há pouco, alguns produtores já estão relatando que a densidade está mais baixa. Não sei se você sabe, 1 litro de café pesa em média 700 gramas. Então, essa é a densidade aí do grão de café médio. Tá? Então já estamos notando uma densidade um pouco mais baixa, ou seja, o produtor vai ter que fazer mais café para preencher uma saca de 60 quilos. Bom, o sensorial, como eu falei, a gente ainda depende muito do clima, tá? Apesar de que umas chuvinhas espaçadas aí durante a colheita é bom para a planta, né, pessoal? Porque repõe a carga do solo, né, o teor de água no solo, e com isso a planta chega melhor para o período da florada, que vem logo após a nossa colheita de café. Mas vamos esperar. E com relação à previsão de tempo, vocês devem estar vendo por aí,
estão previstas frente frias para as áreas de café e até riscos de geada. Vamos ficar atentos, vamos torcer para que não venha geada, né? Porque o clima frio, né, a geada intensa, ela queima o pé de café até. E isso vai atrapalhar a safra de 2026. Bom, pessoal, eu falei aí com vocês de preço de café, de dólar por libra-peso em Nova York. Vou fazer a conta aqui para ensinar para vocês como transformar o dólar por libra-peso, que está lá na Bolsa de Nova York, que é a principal praça de comercialização de café mundial, é na Bolsa de Nova York. Eu vou ensinar para vocês como fazer a conta e poder transformar o dólar por libra-peso em real por saca. Vem comigo. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Eu falei para vocês que o café hoje, né, eu peguei essa cotação agora há pouco, em Nova York, ele está custando 342 dólares e 45 centavos por libra-peso, tá? Essa é a unidade de medida que o café é negociado lá na Bolsa de Nova York, que é a principal praça de comercialização de café do mundo. O dólar, ele está hoje a 5,71, né? Ou seja, com R$ 5,71 você compra $1. E tem um fator de conversão, uma constante, que é 1,3228. Né? Com essa constante aqui, eu transformo a libra-peso para saca de café, tá certo? Libra-peso é uma unidade de peso, né, de medida, e nós aqui no Brasil negociamos o café em sacas, né, em reais por saca. Então você, cafeicultor, amante do café, para fazer essa conversão, basta multiplicar esses fatores aqui, pessoal, tá certo? Então, ó, eu pego a cotação daquele momento que eu estiver olhando, né, o dólar por libra-peso, no caso aqui eu peguei hoje, fechou a 342,45 dólares, a cotação do dólar aqui no Brasil, que está 5,71, e essa constante, né, que é 1,3228, né, que é a quantidade de libras que tem uma saca de café que pesa 60 quilos, tá certo? Então, se eu multiplicar aqui, pessoal, esse café está R$ 2.586,59. Esse seria o preço da saca de 60 quilos para ser entregue lá em Nova York, né? Mercado futuro, né? O próximo vencimento agora, né, já saiu de maio para julho, tá certo? Então esse é o valor que você, produtor, precisa saber para tomar sua decisão. É melhor eu vender o café aqui no Brasil ou eu entregar lá em Nova York? E aí, pessoal, vamos lá, finalizando aqui. A pergunta que não quer calar: o café vai continuar subindo? Bom, nesse momento, a gente não espera uma subida dos preços porque estamos em plena safra do Brasil, maior produtor mundial, maior exportador mundial, segundo maior consumidor de café. Agora, ele tende a cair muito mais do que isso? Nós também não vemos uma queda substancial no preço de café, por causa da demanda, como eu falei, que ela continua alta, e os estoques muito baixos, pessoal. Então, tanto no Brasil quanto nos países importadores, a gente vê a quantidade de cafés em estoque muito baixa, né? Os menores níveis de todos os tempos. Então, assim, o mercado ele tende a manter aí, como a gente fala, né, uma lateralidade. Ele sobe, ele desce, mas ele não sobe demais e nem cai lá para baixo, né, para deixar os produtores aí de cabelo em pé. Então vamos acompanhar o mercado, porque é uma incerteza, é volátil a cada momento e, como eu falei, vários fatores interferem no mercado de café. Não só os fatores internos, microeconômicos, que a gente fala, né, de produção, fatores de base, como também fatores internacionais macroeconômicos, política externa, guerras, tarifas, nosso presidente Trump falando cada hora uma coisa, então tudo isso deixa o mercado muito volátil. E aí, outros dois fatores só que eu queria fechar para você, produtor. Né? Alguns produtores estão dizendo aí que notaram uma quantidade mais baixa de mucilagem. O que é a mucilagem? É aquela polpa que está dentro do grão de café, que também, claro, ajuda na doçura do café, né? Ela acaba ajudando nessa composição do sabor final do café. É claro que a qualidade é intrínseca do grão, mas a mucilagem ajuda. Então já foi notado um nível menor de mucilagem nos grãos de café. Então vamos atento com isso. E também nos cuidados do colheita que eu falei com vocês, para a gente chegar lá na frente, né, no pós-safra 2025, com cafés de alta qualidade. Tá certo, pessoal? Então nós vamos falando aí, comentem, deixem aí os seus comentários, né, se o conteúdo ajudou vocês, o que vocês querem ouvir aqui no nosso canal, que nós vamos trazer para vocês aí. Grande abraço!